Pai Celestial, nós te exaltamos. Sabemos que muitas vezes ainda não temos forças, mas conseguimos levantar nossas mãos para te louvar, para te exaltar. E quando levantamos nossas mãos, Senhor, nossas cargas se vão, caem por terra, e novas forças tu nos dás. Por isso, Senhor, nesta tarde queremos ser renovados por Ti. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo e queremos ser alimentados com a Tua palavra. Pai amado, nós te entregamos o Teu servo, o pastor Francisco Magalhães, que vai ministrar a palavra ao Teu povo nesta tarde. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e fale conosco. Abençoe o Teu servo, abrindo a porta da palavra, que a Tua palavra tenha livre curso em nosso meio, Senhor, a fim de alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E enquanto a Tua palavra for ministrada, Senhor, derrama sobre nós graça sobre graça. Toca nossa alma, Senhor. Venha qualificar em nós aquilo que Tu precisas e queres que seja qualificado. Nós viemos à Tua oficina para ser trabalhados por Ti. Aqui a Tua palavra, Senhor, pode penetrar na nossa alma, nossas juntas e verduras e promover tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso nossos ouvidos e o nosso coração estão abertos para ouvir a Tua palavra falando conosco. Abençoe o Teu servo, capacita, opere de maneira gloriosa sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pastor. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Louvando a Deus nesta tarde. Louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade de aqui estamos. Como falei já fazendo a oração pela manhã, é difícil falar alguma coisa. Uma igreja como Teixeiras, tem um pastor como vocês têm, um homem que Deus está preparado para conduzir o rebanho do Senhor. Ele tem feito o melhor e nós estamos aqui apenas para dar uma parcela de contribuição. Louvo a Deus pela oportunidade de estar com a minha família aqui hoje. Para quem não estava de manhã, está ali minha esposa Ruth, de perto. Você tem alguém que não estava? Minha filha Elisângela está quase maior que eu, mas não passou não, porque eu coloquei uma ordem ali para não ficar maior que eu. A mais velha está casada, mora em Aracaju, então somos 4 lá em casa. Obrigado. E estamos em 13 aqui hoje, em virtude que a mais velha já casou. Nós casamos novos, né? Mas já casamos uma filha. Eu falei que tinha uma filha casada já, que eu percebi que alguém ficou assim um pouco. Mas a minha filha tem 20 anos, vai fazer 21 em maio. E a outra tem 17, faz 18 no final do ano. Pelo menos eu fiquei livre de criança cedo. Tem pessoas aí que já estão aí com uma certa idade, mas ainda tem criança para cuidar, né? Nós já passamos de 40 a 40, né? A esposa não chegou a 40 ainda não, mas eu já passei dos 40. Estamos lidando com, pedindo graças a Deus a cada dia, desde quando eu sei que eu já fiz como Salvador, somos da mesma época, tu é de 87 e 88, eu sei que é Cristo, 89, eu sei de 88, somos da mesma época, então por isso que existe esse vínculo entre nós, para quem não sabe, a gente conviveu muito tempo junto em Arapiraca, no início de fé. Eu cheguei a contemplar o pastor Carlos sair de Lagoa da Canoa, aliás, era para cá, Lagoa da Canoa, onde eu cooperava, foi para um culto sabendo que não tinha veículo para voltar para casa. Ele vai nos acompanhar, quando são 12 quilômetros, quando terminou, voltar a pé. Então, nesse dia, você estava Roberto e outros. E era um tempo maravilhoso. A década de 80, sem querer menosprezar nenhuma outra geração, mas hoje em dia, até quando eu converso com pastores de algumas oportunidades, ele cita isso. Foi uma época em que Deus trabalhou de uma forma especial. Ele levantou muitos obreiros e hoje estão nos campos. Quem não está em algum campo está cooperando a sua cidade, mas é obreiro, é pastor. Deus levantou uma geração daqueles dias. Eu quero compartilhar uma palavra convosco nesta tarde. Fiquei aqui maravilhado com o que eu ouvi pela manhã, apesar de eu não peguei a
início da palestra, mas falei para os irmãos, já saí com a emoção abalada para saber o que vou dizer à tarde, depois de tudo que a gente já ouviu aqui. E é um assunto muito importante para a igreja, essa questão de relacionamentos, de equilíbrio emocional, temperamentos, tudo isso. Eu acho que a igreja precisa estar aprimorando. Nós precisamos, somos humanos e não somos perfeitos. Se engana quem pensa que quando aceita Jesus é a perfeição, é uma roupa que se veste. Não. Isso é no dia a dia, vai ser trabalhando, como o pastor passou aqui pela manhã para vocês. Conversamos na quarta-feira e eu falei para ele para vir para cá, ele tinha que dar liberdade para ficar com o tema livre à tarde. Eu poderia entrar no tema que ele estava, até porque já era programado dele. Eu quero compartilhar convosco nesta tarde uma palavra, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Versículos 6 até o 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. São Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque existiu muito as nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu estou falando nesta tarde, e o início da minha fala já parece um pouco de saudosismo, mas eu me sinto hoje, na geração que nós estamos vivendo, os dias atuais, muitas vezes em alguns momentos um pouco deslocado, devido à situação atual que vive a igreja. A gente trabalha com a igreja há algum tempo, trata de alguns assuntos, atende muitas pessoas. Eu fiquei pensando um pouco sobre a vida de Paulo, porque eu sou um admirador de Paulo, gosto muito das cartas paulinas, ministro muito sobre esses assuntos, tem um grau de instrução muito elevado. E quando eu começo a pensar em Paulo, começo a pensar na sua vida, no seu ministério, e chegamos a um texto que eu li hoje que está no fim dos seus dias, eu fico me perguntando o que diria para Paulo, o que Paulo diria para os pregadores da prosperidade da atualidade. Nós estamos sendo atingidos por uma onda de prosperidade já há muitos anos no nosso país. E eu aceitei a Cristo como Salvador numa época que se aceitava Jesus para ter perdão de pecados, certeza de salvação e saber que ia sofrer por amor de Cristo.
Eu aceitei a Cristo numa época como essa, eu estou relatando aqui. E Paulo, quando ele tem uma revelação por Cristo no caminho de Damasco, como você vê em Atos capítulo 9, versículo 15, ele tem o seu chamado. Paulo é logo esclarecido pelo Senhor que ele sofreria muito por causa do nome do Senhor. O chamado de Paulo foi assim: ele é vaso escolhido e ele sofrerá muito por causa do meu nome. E se isso está relatado na Bíblia, Paulo tomou conhecimento, ele sabia, ele tinha convicção. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo, e eu não sou pessimista, nem posso ser como líder, não posso ser pessimista em hipótese alguma, mas nós temos que ser equilibrados e alertar o povo, alertar a igreja que nós trabalhamos, para ter muito cuidado com essa onda de prosperidade irresponsável que está sendo pregada nas igrejas. Programas de televisão, que as igrejas hoje assumem alguns horários ou compram algumas redes, a gente vê muita manipulação. Existe um interesse de mostrar para as pessoas que está no Evangelho um caminho de flores, mar de rosas, e apresentam uma igreja que eu não conheço. Eu, particularmente, não conheço a igreja que os programas de televisão, os programas evangélicos apresentam. Um lugar de gente feliz, muita gente usa esse slogan, né? Como se o lugar nunca tivesse problemas, nunca tivesse desavenças, como se o povo aqui dentro jamais fosse sofrer. Então, vendendo uma falsa ideia do Evangelho, e é por isso que nós temos hoje uma porta muito larga da saída, maior do que a entrada. Muitas são as pessoas que vêm até os nossos templos, ouvem a mensagem, até aceitam a Cristo como Salvador, mas maior ainda é o número das pessoas que retornam para o mundo. Por quê? Porque elas já vêm com uma ideia formada de que aqui tem um povo que não sofre. Aqui tem um povo que não tem problemas de relacionamentos, como o pastor até colocou aqui na sua palestra, que eu achei muito importante, esse relacionamento interpessoal. Que tem um povo santo, que tem um povo que é totalmente diferente do mundo. E para nossas vergonhas, eu digo isso com dor na alma, as pessoas quando chegam, começam a conviver conosco e começam a descobrir coisas que eles não gostariam de saber. Por quê? Porque ninguém preparou para eles que esta igreja perfeita que a televisão vende, que esses televangelistas vendem, ela não existe. Não existe essa igreja. Essa promessa de, porque está obedecendo a palavra de Deus, você sempre será a cabeça e nunca a cauda, ela não existe. Ela não existe. Você sempre terá para emprestar e nunca pedir emprestado. É meio fantasioso isso, apesar da Bíblia relatar isso lá no Antigo Testamento. Quando nós nos encontramos com Cristo do Novo Testamento, Ele nos dá uma notícia diferente do que os pregadores dão. Ele diz em João 16:33: no mundo tereis aflições. E Ele começa a mostrar que Ele nunca foi bem aceito pela sociedade. Sempre houve uma resistência, sempre houve perseguição. O Evangelho genuíno, ele sempre foi perseguido. E quando chegamos à história de Paulo, este perseguidor da igreja, esse homem que andou prendendo crentes, chicoteando crentes, esse homem que saía de cidade em cidade, com autorização dos principais sacerdotes, para prender, chicotear e até dar o seu voto para matar, se fosse o caso. Esse homem achava que estava fazendo tudo certo, era um fariseu convicto, e ele achava até que estava prestando um serviço a Deus. Mas lá no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ele tem aquela experiência maravilhosa que mudou a vida de Paulo. Mudou a vida de Saulo, ou Paulo, como nós chamamos, o hebraico e o romano tem aí
diferença? E esse homem, ele começa a trabalhar em prol do Evangelho de uma forma que eu desconheço alguém que trabalhe tanto como trabalhou Paulo. No livro de Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, isso me contagia. Quando eu aceitei a Cristo como Salvador, me deparei com essa declaração de Paulo, foi uma das coisas que me convidou para o ministério. Eu me senti convidado para o ministério, para a obra do Senhor, quando eu li essa declaração de Paulo. Atos 20, 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Jesus. Essa expressão, essas palavras de Atos 20, 24, quando eu li pela primeira vez, uma experiência que eu não consigo transferir para ninguém, mas elas entraram no meu coração, elas me fizeram um convite para o ministério. E eu comecei a ver que Paulo chegou onde chegou, foi quem foi, serviu como serviu, e Deus usou Paulo como usou, porque ele tinha esse segredo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Para Paulo, tanto fazia ter alguma coisa pela manhã ou não ter meu dia ou não ter, se lhe faltava alguma veste, se tinha alguma dificuldade financeira, se era bem recebido, se não era bem recebido, se a sua palavra era aceita, se a sua palavra não era. O importante é que ele tinha convicção de cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. O segredo na vida cristã é cumprir com alegria. Livre de problemas você nunca vai viver, livre de aflições você nunca vai ter um período assim, mas cumpra com alegria aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja dor, mesmo que haja perdas, prejuízos. Mas se você não tem a sua vida por preciosa e o seu prazer é cumprir a missão que o Senhor entregou, você será feliz, um crente feliz, um crente abençoado. E como será o meu fim? Porque muitas pessoas estão muito preocupadas se o crente não estiver bem financeiramente. Existe uma teologia meio maligna que diz que tem que procurar que tem algum pecado na vida, alguma coisa está errada. Irmão, você nunca sai dessa. Sempre nessa situação difícil. Fulano chegou na igreja um minuto do que você é mais novo, o crente mais novo já está aí prosperando, casa nova, carro, e você 30 anos de crente continua do mesmo jeito, andando a pé para a igreja, voltando a pé para casa. E se você não tiver cuidado, você começa a se angustiar com isso. Se você não tiver cuidado, você começa a se angustiar com isso. E o que se diz por aí afora é só isso. E quando olhamos para Paulo, no fim da vida, desses versículos de Timóteo aqui, começa a mostrar que Paulo, no final dos seus dias, ele vive uma solidão. Ele começa a falar sobre os seus últimos dias, já está oferecido por expressão de sacrifício, a minha partida está próxima, mas ele diz algo que às vezes muitas pessoas falam hoje sem ter muita convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você pensa que guardar a fé é fácil? Que digam os irmãos aqui que tem mais tempo na igreja. Quem tem 40 anos de crente aqui? Tem alguém aqui com 40 anos? 30, 20? A igreja não está completa, tem 20 aqui, a partir de 20, então tá bom. Nesses 20 anos, você nunca pensou em desistir? Nesses 20 anos nunca aconteceu nada que você pensou assim: eu não vou conseguir mais caminhar. Sempre acontece alguma coisa. Você acha que não vai dar mais para continuar.
E Paulo colocou isso no coração: a minha vida não é preciosa mais do que a minha chamada. Lá em Atos 24, simplificando é isso. Ele tomou a consciência: a minha vida não é mais preciosa do que a minha chamada. Todas as pessoas que não entendem isso, que não aceitam isso, não conseguem desenvolver um bom trabalho para a obra de Deus. Todas as pessoas que deixam para fazer a obra de Deus quando sobra tempo, quando dá tempo, quando está com muita vontade, quando está com muito vigor físico, essa pessoa não tem condição de servir ao Senhor. Aqueles que servem de uma forma eficiente são aqueles que estão sempre colocando a obra de Deus acima de qualquer plano. Não é ser também uma pessoa relaxada, acomodada, displicente, irresponsável, não. Tem hora de estudar, vai estudar, hora de trabalhar, vai trabalhar, mas o pouco tempo que lhe resta, Paulo dedicava à obra de Deus. Tudo era inferior à sua chamada. A chamada está na ação. Então, o que se esperaria de um homem como esse era que na sua velhice, nos fins dos dias, ele fosse um homem mais feliz, mais próspero, mais bem acompanhado, quem sabe nunca passasse por solidão e desamparo. Nós sabemos que Deus cuida de nós. Mas olha a declaração de Paulo, no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava numa prisão, apesar de ter o privilégio de ter a casa que ele morava na sua prisão domiciliar, mas ele estava restrito a muitas coisas. Ele se sente só e ele diz: venha estar comigo depressa. Por quê? Demas me desamparou, amando o presente século. Aí dá outros exemplos. Aí diz no 11: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. E era um homem para estar agora nos fins dos dias cercado, porque fundou muitas igrejas, ajudou muita gente. E a vida de pastor é essa, né, pastor Marcos? Ajudar muita gente. E não é aqui desabafo, nem dizer que satisfação não. Mas na hora que o pastor mais precisa, é a hora que mais falta gente perto dele. Mas isso é a vida de pastor. No Oriente isso é muito claro, quando o pastor tem suas noites de solidão com o rebanho, em alguns lugares ele vai para lugares distantes para ter um pasto melhor, e ele passa noites de solidão, sozinho, mantendo cuidado com a igreja, porque o cuidado da igreja me satisfaz. A gente nem cobra, eu não entendo se algum pastor começar a cobrar isso da igreja, eu não sei por que ele está cobrando. A gente não pode cobrar, porque isso é do pastor. Essa solidão, esses momentos sozinho é do pastor. Foi Deus que permitiu que fosse assim. A igreja nem se culpe se em algum momento falhou com o seu pastor, se esqueceu de visitá-lo quando ele ficou enfermo, se não conseguiu passar na casa dele quando ele... Porque isso é da vida de pastor mesmo. E Paulo está sozinho e um companheiro lá, Lucas, está com ele. E eu acho interessante, porque a gente fica muito ligado à matéria e querendo que todo momento seja um mar de rosas, que as coisas estejam tudo bem. Mas o importante é saber o que diz Isaías 41:10, vocês conhecem de cor? Não temas, porque eu sou contigo. Quem disse isso? Foi Isaías? Foi Deus, através de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Pode faltar o companheirismo de alguém, até da pessoa mais próxima, até do esposo, da esposa, do filho, do parente. Pode faltar a presença de alguém do nosso lado, mas temos que ter essa convicção: o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele nos fortalece. Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo. Quem é aqui que gostaria de trocar ajuda divina pela ajuda humana? Tem alguém? Eu preferia estar cercado de gente do que ter somente essa palavra de Deus que ajuda pessoas. É melhor você se sentir só humanamente, mas ter a convicção de que existe um que está acima de todos e de tudo,
e diz: não temas, porque eu sou contigo. Paulo tinha essa convicção. Mas às vezes nós começamos a perder isso. No Salmo 68, verso 6 e a parte A, diz que Deus faz que o solitário viva em família. Mas muitas vezes nós não estamos isentos de passar esse sentimento e esse momento como se houvesse um abandono. Paulo estava se sentindo um pouco abandonado. E foi falado sobre os sentimentos aqui na palestra. Isso mostra que por mais comunhão com Deus que você tenha, por mais que você seja um destaque na obra de Deus, mas você não está isento de sentir desamparo, solidão, sofrer ingratidão. Você não está isento, em hipótese alguma. Paulo sofreu isso. Ele começa a fazer o seu lamento. E eu acho interessante que o capítulo, o versículo 11, quando ele diz: só Lucas está comigo. Aí ele começa contando a história, fazendo um pedido, dizendo o seguinte: toma Marcos e traze-o contigo. Por quê? Porque me é muito útil para o ministério. E aqui tem algo que eu preciso compartilhar com vocês. Paulo começa a solicitar a presença de um homem, e eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 13, isso faz parte das experiências cristãs vividas no dia a dia. Atos 13, e versículo 13 em diante. Diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pamfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é o João Marcos, que é o Marcos que Paulo está pedindo para trazê-lo. Mas veja bem, versículo 15: e depois da lição da lei dos profetas, me mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, tem alguma palavra de consolação para o povo? Aí Paulo faz a sua explanação. Mas se você for olhar, para a gente ganhar tempo aqui no decorrer dos fatos, esse João Marcos, chega um momento que Barnabé quer levar João Marcos com Paulo para a missão, e Paulo prefere Silas. E eles têm uma contenda. Paulo e Barnabé têm uma contenda. Eles discutem ao ponto de partir um para um lado para o outro, e a Bíblia diz que eles não se falaram. A Bíblia cita um pouco sobre esse assunto. Mas quando você começa a avaliar a vida de Paulo e Barnabé, você sabe que houve um momento de Deus para a vida deles. Quando Paulo rejeita a ida de João Marcos, o texto é muito longo, não posso estar indo, mas vocês podem ler em casa com mais atenção, até no versículos seguintes. Quando chega no momento de solidão, Paulo sente a necessidade de reconciliar-se. Por quê? Você já imaginou você ser rejeitado por alguém aqui na igreja? Vou falar um pouco dessas questões aqui. Um obreiro chama um outro obreiro para fazer uma obra e diz: olha, vamos levar fulano para nós. Não, fulano não vou levar não quero fulano, não quero ser filho, eu não gosto do jeito dele. E você tomar conhecimento disso, você fica maculado, machucado. João Marcos, por certo, ficou machucado quando ele soube que Paulo não queria levá-lo para a missão e preferiu Silas. Mas quando chegou na frente, aí o próprio Paulo diz assim: traga Marcos, que é o João Marcos, porque hoje eu vejo que ele me é muito útil para o ministério. Isso é o que? Uma oportunidade que Deus estava dando para a reconciliação entre Paulo, Barnabé e João Marcos. Na vida cristã, nós não podemos perder oportunidades. E outra coisa, naquele momento lá da questão, lá em Atos capítulo 13, ninguém podia exigir o perdão de Paulo naquela hora. É uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que é preciso entender. Tem irmãos, e quando tem um problema com alguém, aí ele volta depois lá e diz: me perdoe, o irmão não está pronto para perdoar. Naquele momento o irmão não está pronto para perdoar.
E você fosse, não, porque você tem que me perdoar, porque senão você não é cristão. Você fez a sua parte, você foi lá e pediu perdão. O tempo de perdoar está com aquela pessoa. Paulo, naquele momento, não estava pronto lá atrás, em Atos 3. Ele não deu perdão para aquela contenda, mas chegou um momento que ele estava aberto para o perdão. Quando ele chama João Marcos, ele está dizendo que está se abrindo para o perdão. Versículos 36 e 39 lá de Atos capítulo 15, você vai encontrar esse momento de contenda entre Paulo e Barnabé. Atos 15, 36 a 39. Mas ele, especialmente nesse momento agora, quando ele diz para João Marcos, eu quero que você entenda, você já foi vítima de algum acontecimento na igreja e você sentiu que a pessoa não lhe perdoou verdadeiramente, e você ficou inquieto com isso, dê tempo para a pessoa. Nós precisamos, assim, nós machucamos alguém, magoamos alguém, nós não podemos exigir que naquele momento ela nos perdoe. Ela tem um tempo. Por quê? Porque Deus vai trabalhar na vida dela, no coração dela, vai derramar um bálsamo, aí ela vai entender lá na frente que precisa liberar o perdão para você. Paulo entendeu que precisava tratar aquilo ali, e aí ele pede, traga João Marcos. E aí eles vão, de repente, fazer uma grande obra, reconhece agora que o rapaz é útil para o ministério, porque foi uma coisa de momento, e nós precisamos entender temperamentos, os mais variados na igreja, ninguém é igual. Paulo, um homem que não tinha sua vida por preciosa, Paulo, que estava subjugando sempre a sua vida, a obra, o seu corpo, totalmente dedicado, entra numa contenda com Barnabé que não era necessário, mas foi o momento. Todo mundo tem esse momento. E a gente precisa entender isso, mas tem pessoas que não, fulano não é crente não. Por quê? Porque tal dia nós tivemos uma desavença, e foi assim, depois eu procurei ele, ninguém me abraçar na hora. Era a hora, não dava para abraçar naquela hora. Por isso que eu não sou muito a favor de pregadores que ficam chamando pessoas para se abraçar. Se você tem um problema, vai abraçar fulano. A pessoa tem que fazer isso voluntariamente, espontaneamente. Naquele momento, Paulo não quis conversar, disse, não, Barnabé, vai para lá, que eu vou para cá, não quero o João Marcos comigo, não é útil para mim. Quando chega no finalzinho dos seus dias, escreve João Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Paulo busca uma reconciliação para aquela circunstância, para aquele momento, e traz João Marcos. E o Senhor é aquele que restabelece sentimentos. É Ele que faz isso. Quando alguém aqui machuca alguém, quando alguém faz alguma coisa que não deveria ter feito, e aquela pessoa fica com aquele negócio no coração, muitas vezes leva tempo, e a gente tem que aceitar. Ah não é crente não, nunca resolveu isso. Vai chegar o momento que ela vai lhe procurar, vai chegar o momento que ele vai lhe procurar, porque existe, irmãos, esse sentimento existe de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa, e às vezes a gente exige que as coisas sejam resolvidas na hora. Ou você me perdoa agora, ou não me perdoa mais. Não é assim. É o momento de Deus. Deus restabelece sentimentos e promove uma reconciliação verdadeira. Porque reconciliação, como eu já vi, que se abraçou na igreja e lá na porta já foi cada um para um lado e nunca mais se falaram, eu já vi isso. Não foi Deus que fez, mas o Senhor ele promove. Ele derrama um bálsamo no coração da pessoa que ofendeu, da pessoa que foi ofendida, e de repente é Deus que faz isso. Lembra de Jacó? Jacó, quando ele foge da casa do pai, ele deixa um problema para resolver. O seu irmão era um inimigo de morte. Ele era um inimigo de morte para Jacó. Ele tem a sua história lá, a sua nova etapa de vida. Quando ele está voltando, ele vem, mas ele vem receoso, porque ele sabe que ele tem muitos anos que não resolveu o problema, não procurou seu irmão para falar, para pedir perdão, para se reconciliar. E ele veio sabendo que lá ele tinha um inimigo de morte, porque Esaú tinha jurado ele de morte. Mas ele não sabia que Deus tinha trabalhado no coração de Esaú. Pode ver quando chega ali no vale de Jaboque, ele faz aquela estratégia, manda grupos na frente, manda presentes para Esaú, fica no vale de Jaboque, tem aquela experiência com Deus. De repente, quando Esaú chega diante dos homens de Jacó e vê os presentes, diz, não, tenho muito, pode dizer o vosso Senhor que eu tenho muito, eu quero é ver o meu irmão, eu quero abraçar o meu irmão, eu quero beijar o meu irmão. Um sentimento que Jacó jamais pensaria que Esaú estava com isso. E Jacó vem, abraça Esaú abraça Jacó, beija e diz, vamos adiantar. Ele diz, não, adiantando eu vou aqui no pasto do gado, ele é um pouco receoso ainda,
mas Deus já tinha feito milagre. Era um inimigo de morte e o Senhor cortou aquele mal. Cortou aquela maldade que estava no coração de Esaú. Eu não sei se alguém aqui sofreu ou sofre desse tipo de situação, de alguém que já lhe ameaçou quando você estava lá no mundo, ou até você estando na igreja, e você talvez está debaixo de ameaça. Fique tranquilo, porque Deus trabalha. Deus, Ele proporciona o momento, Ele muda o sentimento das pessoas, Ele transforma corações, porque tem gente que não, o coração daquela ali, nem Deus muda. O coração daquele, nem Deus muda. A palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a pedra, a rocha. Aos poucos ela vai rompendo. Então Paulo se reconcilia com João Marcos, seus últimos dias, se sentindo só. E ele de repente ele começa, em meio à solidão, desconforto da prisão. Eu acho muito interessante isso, porque um homem preso, sem liberdade, passou por algumas situações difíceis, mas ele vivia preocupado com as igrejas. E Paulo escreve a uma igreja e diz: regozija-se no Senhor, regozijai-vos sempre. Começa a fortalecer a fé de um, fortalecer a fé de outro. E Paulo, mesmo nessa situação, ele não se esquece de alguns utensílios seus. Ele diz: olha, quando vier, traga para minha capa que eu deixei lá. Era inverno, estava muito frio, a capa era necessária. Ele pede para esse favor, pede para trazer os livros. Paulo era um homem que vivia sempre voltado à leitura. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que crente não precisa ler outra coisa senão a Bíblia. Desculpa aqui se tem alguém com esse conceito, mas eu já trabalhei com obreiros. Não faço curso de preparação para nada, não estudo nada, porque toda a minha faculdade é a Bíblia. Respeito, mas não aceito. Respeito, mas não aceito. Você tem que estar aberto para coisas boas, edificantes, como o pastor citou aqui de manhã. Você não vai estar lendo todo tipo de livro que não traz uma edificação para o cristão, e você também tem que saber sua estrutura. Tem crente que não tem condição de pegar, por exemplo, o livro de Mormon e ler, mas o obreiro que tem estrutura, ele tem que ler para conhecer. Eu tenho um livro de Mormon em casa, por exemplo, na igreja de Mormon, porque eu precisava conhecer. Comecei a conviver uma situação e lá eu descobri. Eles têm um profeta chamado Nef, que tem 4 livros, e no seu terceiro livro, no capítulo 29, versículo 29 em diante, já tem gente se assustando aqui, eu não sou Mormon. Ele diz o seguinte: tudo todo diz que tem uma Bíblia e acha que não vai ser mais de outra Bíblia, mas a Bíblia é apenas a história dos judeus. Eles nos chamam de todos. Eu estou preparado para mostrar isso para qualquer mundo que chegar na minha casa. Agora, não aconselho quem não tem estrutura ler outros tipos de livros. Mas tem muitos livros edificantes que o obreiro tem que ler, a igreja procura ler. Paulo, ele tinha os pergaminhos e tinha os seus livros, seu coração de livro. Ele estava preocupado com isso, mesmo em prisão, mas ele precisava estar sempre instruído, porque, como ele disse uma certa vez, além das prisões, além das perseguições e ameaças, recai sobre os meus ombros o peso de cuidar de todas as igrejas. Ele falou. Muitas vezes eu posso até estar forçando o texto, mas quando o Issacar vai receber a bênção do pai, o pai olha para ele e diz assim: Issacar, tu é um jumento de ossos fortes deitado entre 2 cestos. Que bênção! Um jumento de ossos fortes deitado entre 2 cestos. Eu acho que é meio parecido com a vida de obreiro. O obreiro tem que ser de osso forte. Muitas vezes ele está deitado, ninguém vê, mas a situação dele é difícil. E existem 2 cestos, dois pesos na vida dele: a casa dele, a família e a igreja para ele carregar. Muitas vezes nós passamos por isso. Ser obreiro é bom, é uma bênção, não reclamo de nada de ser obreiro, porque Deus fez isso na minha vida. Mas ninguém queira ser obreiro simplesmente por causa do status que isso aqui oferece. Eu conheço gente que olhou para o status que o púlpito oferece, porque, querendo ou não, o pastor da cidade ele é visto, ele é procurado por autoridades, as pessoas o respeitam, a igreja o trata bem, e tem gente que não faz a vida de pastor, a melhor vida que tem. Vou dar um exemplo que é tão boa, para quem é chamado, para quem não é. O crente vai dormir 8 horas da noite. Não teve escola para ele, não tem
trabalho, do outro horário de saber. Aí quando é 4 e 5 horas, ele já está todo desperto, às 6 horas vai bater na porta do pastor, mas o pastor foi dormir 3 horas da manhã orando por ele. Aí diz, olha, pastor preguiçoso, às 6 horas não acordou ainda. A mulher disse que ele está dormindo, mas ele foi dormir 3 horas da manhã, lendo livros, lendo a Bíblia, orando por você, mas ninguém fez. Todo mundo vai dizer, não, aquele pastor preguiçoso, para aquele ali, quando ele acorda, o galo já está rouco de cantar, o sol já está quente, porque são vidas diferentes. É atrativo a vida do obreiro no altar, mas o cotidiano, a rotina de ser obreiro, não é fácil. Quem pensar que é só bonança, que é só alegria, pode tirar, como diz a fala, o cavalinho da chuva, esquecer esse negócio de ser obreiro, porque a igreja rende tanto. E veja quanto se gasta na igreja. Ninguém vê quanto se gasta na igreja, todo mundo só vê quanto se rende a igreja. Mas ninguém procura saber, pastor, quanto foi gasto aqui esse mês? Faltou dinheiro aí para a gente ajudar? Então a vida de obreiro é assim. Paulo ajudou muitos, Paulo dedicou a sua vida, mas no final dos dias ele estava só, se sentindo desamparado. E outra coisa que nós passamos, e eu achei interessante que Paulo não deixou passar em branco. Nesse mesmo capítulo, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: Alexandre, o latoeiro era devido à profissão dele, ele trabalhava com latão, né? Fazia algumas peças, causou-me muitos males. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. E eu estava dando uma olhada no texto original, algumas coisas sobre essa questão, e pude ver que quando ele se refere a Alexandre o latoeiro, ele usa um termo que no original quer dizer informante, ou alguém que gostava de levar e trazer, como foi dito aqui hoje pela manhã. Então Alexandre contribuiu um pouco para a prisão de Paulo, para o sofrimento de Paulo. É tão certo que ele diz: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Foi uma dessas pessoas que não traz alegria quando o pastor dobra os joelhos para orar por ela. Infelizmente, toda igreja tem que ter um Alexandre latoeiro. Camarada que não concorda com nada, que não aceita o perfil do pastor, que não aceita a proposta que ele tem, a visão que ele tem, até com esse cabeça aqui de manhã, porque se você fazer assim, sempre tem um Alexandre latoeiro que vai causar alguns males. Mas, sem querer ofender ninguém, não estou dizendo que aqui tem alguém nessa situação, mas o pastor Neto disse que as ovelhas é a bênção do campo, mas o bode é o preço. Então, o Alexandre latoeiro é o preço do campo. E Paulo conviveu com isso, sofreu com esse camarada, e de repente ele restringe o seu ressentimento natural, porque é natural ao homem. Ele cita o Salmo 62, verso 2, quando ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Mas ele faz uma recomendação a Timóteo, quando ele fala desse camarada que era complicado, era um espinho na carne, causou muitos males. E aí ele diz a Timóteo: tu, versículo 15, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. O segredo para muita gente ter sucesso na igreja, porque muitas pessoas conseguem prevalecer na fé, continuar na igreja, mesmo que ela tenha muitos problemas que ela tem, é porque essa pessoa ela se guarda dos Alexandres latoeiros, das pessoas problemáticas que querem só prejudicar, pessoas que têm necessidade de ajuda, a gente ajuda, mas quando a gente percebe que alguém só quer nos prejudicar, nunca foi na nossa casa para dar uma palavra de ajuda, só foi para levar coisas negativas, para contar defeitos da igreja. Você não sabe não, o pastor está ali, mas olha, está assim, assado, olha a irmã do ciclo de oração assim. Essas pessoas a gente tem que ter cuidado com elas. Paulo disse: guarda-te, ou seja, cuidado com esse camarada. Ele resistiu às nossas palavras, ele não ouve a instrução, ele não aceita a ministração, o ensino da palavra ele não aceita. Tudo para ele é diferente. Tem gente na igreja que é técnico demais, intelectual demais, inteligente. Existe agora uma história de uma fé inteligente, né? E fé inteligente eu não sei muito bem. Eu não conheço fé inteligente. A fé, ela sempre age no sobrenatural. E
algo que é sobrenatural tem como se explicar? A inteligência alcança? O nosso entendimento humano alcança o trabalhar de Deus? Mas tem gente que é todo técnico, não? O irmão, o pastor colocou uma campanha, mas eu vejo aquele texto não é nesse rumo, não é nessa visão, e não é assim, e vai na casa de um, e vai na casa de outro, e diz uma coisa, diz outra. São os lapoeiros. E carece das nossas orações, mas nós temos que colocar limites para eles. Não abra a porta da sua casa. No dia que chegar lá, não ofereça nem água, não coloque doce para não demorar, não ofereça cafezinho. Ofereça doce e cafezinho quando o pastor chegar, quando a dirigente do ciclo de oração chegar, quando as irmãs que são de fé e têm edificação chegar. Mas murmurador, criador de contendas, essas pessoas você não deve dar muito espaço na sua casa. Chegou, chame para orar para o Espírito, chame para cantar um hino para o Espírito, chame para ler a Bíblia para o Espírito. Então, são pessoas que causam males. E Paulo disse: guarda-te de Alexandre o Latoeiro. Ele não é benéfico para a vida de ninguém. E nós começamos a imaginar Paulo nos seus últimos dias, já estarei encerrando, vivendo essa situação e relembrando isso. Um momento de abandono e ainda esses sentimentos de que viveu, do que passou, das aflições. É porque a Bíblia não é desses corredores, mas em muitos momentos Paulo começou a relembrar os momentos de prisões, chicoteado, ameaçado de morte, perseguido pelos falsos irmãos. Olha a vida de Paulo. E agora ele está no fim dos seus dias. E eu acho muito interessante e edificante o que Paulo diz. Depois dele lamentar o abandono, depois de ele falar da sua solidão, ele chega no versículo 16 e diz o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Quando Paulo foi ser ouvido, não tinha ninguém lá para dizer para mim assim: eu sou o cooperador, Paulo. Eu olhou assim do lado: cadê os auxiliares? Cadê os ajudadores? Não tinha ninguém. Paulo estava sozinho diante daquele tribunal. Se ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos, ele não poupa ninguém, todos me desampararam. Aí ele diz: que isto lhes não seja imputado. Mais uma vez Paulo lhe deu perdão. Mas eu não vou ficar magoado com isso. Estou relatando para vocês, mas não tenho mágoa no coração, não tenho ressentimento, não quero que seja imputado sobre eles, de forma nenhuma. Por que isso aconteceu? Ele explica no 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Tem coisa melhor? Desamparado por todos, ninguém apareceu lá para ajudar, mas ele teve uma convicção: mas o Senhor estava ali para me assistir. Assistir é no sentido de dar o suporte necessário, não é de ver, é de dar o suporte. O Senhor deu todo o suporte, supriu as necessidades de Paulo. Ele diz isso com muita segurança e diz: e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E se o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Eu acho importante isso aqui. Paulo disse: olha, fim de dias para mim, mas estou convicto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, minha fé está intacta, não tenho dúvida de nada. Tenho certeza que tenho crido e sei que serei recolhido para o reino celestial. Aí ele diz: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero que você seja realista, não vai ser julgado por isso não. Mas devido ao contexto social que nós estamos vivendo, religioso, eu falei no início, essa interpretação errônea das escrituras, levando as pessoas só ao material, só ao físico, até a Assembleia de Deus hoje, a nossa igreja, poucas são as pessoas que se levantam pela manhã ou saem de casa para ver a igreja com o sentimento de Maranata, ora vem Senhor Jesus. Alguém acordou aqui com esse sentimento hoje? Nós acordamos, sabe como? Como é que Deus vai resolver esse problema meu hoje?
Ah, mas será que Deus vai criar uma situação para me favorecer? Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. Olha, o cheiro que está para cobrir, não tem dinheiro. A casa, estou querendo forrar, não tenho dinheiro. O carro eu quero trocar, não posso. Eu faço alguma coisa. Irmão, igreja do Senhor. A igreja primitiva, ela vivia nessa essência de ser guardado para o reino celestial, ser levado para o Senhor. E nós vivemos hoje com um sentimento mesquinho, agarrado às coisas materiais. A gente passa a semana inteira sem pensar no céu. Vem para a igreja porque costumou chegar aqui, dobrar os joelhos, ouvir uma pregação, vai embora. Mas a gente não fica com aquela tensão de assim, ora vem Senhor Jesus. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo no Salvador, os primeiros dias, eu ficava no meu trabalho e ficava imaginando. Eu confundia muito o arrebatamento da igreja com a vinda para o milênio. Eu dizia, quando Jesus raiar atrás do povo vai ver, mas não vai conseguir subir. Eu vou subir aqui, só tenho de crente aqui, só quem sobe sou eu, ali trabalhando no terrão. E eu vivi com isso 24 horas por dia, e eu passei muitos anos assim. E de uns dias desses para cá eu começo a resgatar esse tempo. Eu tenho que pensar nisso. Paulo disse, olha, estou aqui oferecido como sacrifício. A história diz, a tradição confirma que ele foi decapitado, cortaram a cabeça do Paulo. Mas ele diz, eu tenho convicção, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e eu tenho uma certeza que o Senhor vai me recolher para o seu reino celestial. Quem tem essa certeza? Eu acho que não tem sentimento maior e nem a gente tem a convicção. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, Paulo diz aos Tessalonicenses que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares e ficaremos para sempre com o Senhor. Essa é a maior essência da nossa fé, é a maior convicção e garantia que nós temos de servir a Deus. É como Paulo disse, se esperarmos pelo Senhor somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Somos os mais miseráveis, não temos que esperar pela vida do porvir, a nova Jerusalém, o reino celestial. Está no tempo da igreja começar a reviver esse sentimento, começar a celebrar. João 14, os discípulos preocupados, angustiados, porque o Senhor falando muito da sua partida, do seu retorno. Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, não. Creia dizer Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar os lugares, e quando preparar eu voltarei para levar vocês para estar comigo onde eu estiver. Paulo viveu a vida nessa convicção. A volta de Jesus é uma doutrina tão indispensável que Jesus, o próprio Deus, fez questão, pode ler em Atos capítulo 1, que no momento da ascensão de Cristo, quando Cristo está subindo, de repente a nuvem o envolve e desce dois anjos ali na teofania, diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que o viste subir, ele voltará, ele virá. Então é uma doutrina essencial para a vida do cristão. Era Jesus subindo e Deus já falando do seu retorno para buscar a sua igreja. Que Deus convença cada coração nesta tarde. Não seja um acomodado, não seja um relaxado, cuide da sua família, seja responsável do trabalho, não seja um desperdiçador de valores, faça suas economias, mas antes de qualquer coisa, diga para o seu filho, diga para o seu esposo, diga, olha, nós estamos aqui, mas existe uma mansão celestial que espera por nós. Nós estamos caminhando aqui como peregrinos nesta terra. Não sou contra o conforto, gosto do conforto é bom. Poder dar conforto para a sua família dele, mas nunca tire isso da mente dos seus. Nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. Nossa cidade está lá em cima. Faça como Paulo, independente das circunstâncias que você estiver. Porque essa semana não deu para comprar o filé de ovo, não tem problema não. Nem que entre lá um bife do olhão. Quem foi que nunca passou por uma situação como essa, comer ovo, ou um pão com qualquer outra coisa? O importante é combater o bom combate, acabar
vá à carreira, guarde a fé. Guarde a fé, em nome de Jesus. É simplesmente isso que Deus tem colocado no meu coração. A doutrina da prosperidade de forma irresponsável está aí, eu não aceito. Eu aceito a bênção de Deus, como diz o Provérbio 10:22. A bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. Aí eu acredito nisso. Se o Senhor quiser fazer você prosperar, você vai ser o mais rico aqui do clichê e não vai se desviar. Não vai se desviar, porque existe uma falta de segurança tão grande, pastor Carlos, no nosso povo, que diz assim: se for para eu enriquecer e me desviar, eu não quero enriquecer. Não, então você não tem estrutura. Você não tem convicção da sua chamada. Não é a riqueza que afasta as pessoas, é a pessoa que nunca esteve firme em Deus. O dinheiro simplesmente revela quem é aquela pessoa, mas ela já era isso. Ela já vivia distante dos preceitos bíblicos, ela estava presente nos cultos, ela era um cristão nominal, você não sabia. O dinheiro veio para manifestar quem era ela. Mas aquele que tem convicção com Deus, não tem dinheiro que tire ele da presença do Senhor. Não tem. Quanto mais ele ganha, mais ele veste o rei. Ele promove o rei de Deus. Por nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Fique com isso no seu coração nesta tarde. Deus abençoe, pastor Carlos. Obrigado. Aleluia. Quantos dizem amém? Amém. Olha que interessante, eu estava ouvindo aqui essa colocação do pastor. Eu lembro que no culto de missões, Deus fechou a porta para a palavra missionária e nos reclamou sobre voltar a nossa atenção para a vida de Cristo. Quem lembra disso? Uma mudança inesperada e eu fiquei estagnado. Deus nos cobrou cara a cara aqui sobre esse assunto. Até eu e o Paulo, como pastor e pregador, de não pregar sobre a vida de Jesus nesses últimos tempos. E é nossa obrigação trazer esse tema sempre ao povo ficar anelando o retorno glorioso de Cristo Jesus. Como diz a Bíblia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo isso é resultado de uma geração materialista. E eu fiquei mais assombrado ainda, pastor Francisco. Eu escrevi uma revista de escola dominical para a correção boliviana. A última que eu escrevi agora é sobre materialismo cristão. E essa geração materialista tem se tornado cada vez mais uma geração distante de Deus e mais próxima dos bens materiais. Estamos deixando de servir a Deus para servir a Mamon. E Deus está reclamando a sua glória. Ele diz: a minha glória não darei a ninguém. Ele quer ser exaltado por mim, por você. Ele quer ser amado por mim, por você. Ele quer ser adorado por mim, por você. Portanto, que o nosso coração hoje saia daqui quebrantado e cheio desta essência de uma adoração verdadeira e um desejo ardente de que Ele volte para nos tirar dessa terra tão perturbada, tão difícil. Eu sei que nenhum crente quer morrer para ir para o céu, apesar de saber que o céu é tão bom, tão glorioso. Nós não queremos morrer, mas nem precisamos morrer, irmãos. Se o clamor da igreja fosse ora vem Jesus, ele simplesmente ia dar a ordem, a trombeta de Deus ia tocar, os mortos iam ressuscitar e nós não precisaríamos morrer, seríamos transformados e subiríamos juntos ao encontro dele. Oh, o Senhor anela que a sua igreja se apaixone por Ele de novo. E hoje essa palavra veio no bom tempo para nossos corações. Deus não tem nada por precioso a não ser aquilo que nós recebemos